uma viagem pelo corpo humano e ficar mais atentos quanto às nossas ações e, claro, com as respostas dadas por um gabaritado médico. Ele é clínico geral do Instituto Alfa de Saúde Integral e é o Dr. Renato Riccio. Boa noite, Renato. Muito obrigado por ter vindo. Como vai? Obrigado, querido. Meu prazer. Prazer enorme estar aqui com o teu público. Obrigado, querido. Um pouquinho da experiência. Nós estamos falando em off, que não ia deixar passar isso em branco, né? A sua especialidade médica, eu acho que é seguramente aquela que mais traz a humanização entre o paciente e o médico. A clínica, para mim, a clínica médica é a mãe de todas as outras especializações. É então, verdade. Parabéns. Agradeço. Eu acho que o contato com o paciente, né, é uma coisa que nós estávamos conversando, acabou se perdendo, né, ao longo desses anos. Mais recentemente aí, nós estamos vendo verdadeiras distâncias que aumentam cada vez mais entre médico e paciente. Isso é muito ruim. É ruim para o diagnóstico, para o profissional que tenta fazer o diagnóstico, é ruim para o paciente, né? E infelizmente ou felizmente, nós vemos esse distanciamento como um sinal de que a coisa precisa mudar. E já vemos, em alguns pontos, colegas que estão mudando esta realidade, né? Ótimo, e assim será. Bom, esse nosso quadro Mitos e Verdades, você já viu, inclusive, de certa forma nos traz, às vezes, um conforto emocional, porque dizem tanta bobagem. É melhor, fazem tanta bobagem. Esse é o verdade. país da automedicação, enfim. E existem coisas que, de fato, são importantes de serem colocadas. Como, por exemplo, a história do álcool em relação aos remédios. É verdade que as bebidas alcoólicas, de fato, cortam o efeito dos remédios? Verdade. Nós temos que entender que é o seguinte, tanto o álcool como os remédios são metabolizados, em sua maior parte, pelo fígado. Ora, se isso ocorre, a interação é inevitável. E o álcool pode interferir tanto positivamente como negativamente na ação de um medicamento. Vamos pegar um exemplo. Se você toma um analgésico, normalmente produz sono, né? Ele causa sonolência. Se você tomar um analgésico com álcool, você vai literalmente apagar. Ele potencializa. Ele potencializou o efeito do analgésico. Outro exemplo, remédio para diabetes, né? Hipoglicemia anti-oral, por exemplo. Ele causa uma redução do açúcar no sangue. O que faz o álcool? Também causa... Metaboliza em açúcar, fica... Não, ele também leva a o efeito tardio da intoxicação alcoólica é uma redução. Lembra? Também. Sim, tem que tomar glicose depois. Você tem que tomar glicose. É verdade. Então você toma um hipoglicemiante, que abaixa o açúcar, com álcool, está feito a necessidade de uma urgência hospitalar logo. Então, é verdade. Então está. Para você que está vendo a gente agora, bebida alcoólica corta o efeito do remédio? Mito ou verdade? Verdade. Verdade. Outra, mito ou verdade? Comer e praticar atividade física tanto faz se na água ou não. Isso dificulta a digestão? Verdade. Não confunda com aquele outro mito. Olha, não entre na piscina depois de comer. Você vai ter uma congestão e vai morrer. Isso é uma bobagem, né? Também um mito totalmente furado. Mas vamos ver o processo da digestão. A sua pergunta se referia à digestão. Quando eu como, uma parte do sangue é deslocada para o meu aparelho digestivo para que eu possa processar adequadamente os alimentos e absorver os nutrientes que vêm desta alimentação. Por outro lado, quando eu faço um exercício físico, eu ativo a musculatura, eu desvio circulação para o músculo, que aumenta o seu metabolismo e precisa de nutrição, de mais oxigênio. Outra coisa, este exercício provoca um aquecimento metabólico e o corpo sabiamente precisa dissipar esse calor. O que ele faz? Ele joga também uma parte do sangue para a pele, para poder fazer o equilíbrio térmico da pessoa. Portanto, se eu comer uma bela feijoada ou me alimentei e ao mesmo tempo vou fazer um exercício vigoroso, eu vou ter
um problema de digestão, sim. Porque o sangue que poderia estar sendo utilizado no processo digestivo foi desviado para outros territórios. Então, é verdade. Então, comer e praticar exercícios físicos dificulta a digestão. Mito ou verdade? Verdade. Muito bem. A outra de mito ou verdade, o uso excessivo de computador, mesmo com óculos, prejudica a visão? Mito. É um mito. Por incrível que pareça. O problema da visão, ele tem outras causas, tá? Principalmente fatores hereditários. Quer dizer, se eu vou ter um problema de visão, seja uma miopia, uma hipermetropia, não tem nada a ver com o uso contínuo de uma televisão ou de um monitor de computador. O que acontece? Normalmente, ficamos tão fixados neste monitor que nem percebemos, mas piscamos menos. E isto vai levar a um processo de ressecamento dos nossos olhos, causando até dificuldade para enxergar. Portanto, o uso excessivo de computador, mesmo com óculos, prejudica a visão. Mito ou verdade? Mito. Mito ou verdade? Segurar o xixi faz mal? Verdade. Aí é o seguinte, principalmente nas mulheres, o que ocorre? Segurar xixi não é recomendado, né? Mas, nas mulheres principalmente, a uretra é muito pequena. Muito pequenininha, é verdade. Então nós temos um caminho muito curto da bexiga até o meio vaginal, aonde podem ocorrer bactérias, porque a urina normalmente é estéril. Assim? Sim. Então nós temos um saquinho com um líquido orgânico que tem alguns elementos ali, ou seja, eu tenho um saquinho que pode ser um meio de cultura, uma bexiga cheia de urina. E tem um caminho muito curtinho para que as bactérias possam ganhar acesso a esta bexiga e provocar uma infecção, cistites. Então, muito comum, mulheres que trabalham, por exemplo, em áreas de telemarketing, que a queixa mais frequente é que, nossa, eu não tenho tempo nem de ir ao banheiro. Então, elas vão segurando. Isso acaba causando problemas de cistite com muita frequência. E às vezes até infecções urinárias mais altas. Outra curiosidade, Rony, é a contusão da bexiga num acidente, por exemplo. Eu estou segurando o meu xixizinho e de repente estou dirigindo e, infelizmente, bato meu carro. O impacto causado pelo cinto de segurança na região abaixo do umbigo pode provocar uma pressão, um aumento de pressão da cavidade abdominal e fazer com que a bexiga rompa. Quer dizer, literalmente ela explode. E esta pessoa vai ganhar uma cirurgia, porque vai ter que ser feita uma rafia, uma costura desta bexiga. Portanto, segurar o xixi faz mal, mito ou verdade? Verdade. Estresse causa câncer, mito ou verdade? Verdade. Deus meu. Na verdade, até popularmente nós sabíamos assim diretamente, se você conversar com uma pessoa normal, sem conhecimento médico, todo mundo sabe, olha, fulano passou por um estresse violento, gozado, um tempo depois apareceu um câncer nele, né? Isso já era uma coisa meio que divulgada. Agora, estudos científicos mais recentes têm evidenciado que é uma coisa muito verdadeira este fato do estresse. Contrariando até uma ideia que havia no meio científico de que uma célula para gerar um tumor precisava de um acúmulo de mutações. Né? Nós sofremos agressões no nosso meio ambiente constantemente e isso afeta as células, gerando mutações. O que um estudo recente acabou demonstrando é que não precisa haver várias mutações numa única célula, mas sim em algumas células ou várias células de um determinado tecido. E o estresse acaba criando um fator de facilitação de que uma mutação numa determinada célula que precise de uma outra mutação que está presente na outra célula, haja essa comunicação e se gere o tumor. Portanto, é verdadeiro. Mais uma. Vitamina C evita o resfriado, mito ou verdade? Mito. Na verdade é o seguinte, isso aí começou lá para os anos de 1970, quando o Linus Pauling, Nobel, defendia que a ingestão de grandes quantidades de vitamina C eram capazes de evitar o resfriado e até diminuir o tempo da doença. Estudos científicos hoje mostram que não há uma correlação verdadeira nesse sentido.
A vitamina C, ela é importante, ela tem seu efeito antioxidante, mas ela não impede o aparecimento da doença. Ela pode atenuar os sintomas, mas não impedir o aparecimento de um resfriado, de uma gripe, né? Uma ressalva com os atletas. Os atletas ou pessoas que exercem atividades físicas veementes, importantes, eles têm uma queda da vitamina C no seu organismo. Então, para os atletas, a ingestão de vitamina C ajuda. Agora, essa história, eu quero saber se é mito ou verdade, que nós temos que deve-se beber 2 litros de água por dia. Eu nunca consegui. Isso é mito ou verdade? É mito. Na verdade, há uns 15, 20 anos atrás, surgiu uma ideia que um indivíduo percebeu que as pessoas, um indivíduo médio, saudável, de tipo médio, elimina 2 litros de água por dia. Ora, não demorou muito, Rony, para aparecer um outro que falou assim, bom, se ele perde 2 litros, então nós temos que repor 2 litros. Mas, na verdade, o que você tem que entender é que essa quantidade de 2 litros, dependendo do tipo de atividade que a pessoa tenha, se ela tem uma atividade física, se ela faz algum tipo de esporte, pode ser até nocivo, porque sobrecarrega os rins, né? Fazendo com que a pessoa urine mais e acabe perdendo íons importantes, como sódio, potássio, que são tão importantes no equilíbrio do nosso organismo. O que a gente recomenda é a ingesta de pelo menos em torno de 1 litro, e o outro litro restante que venha da alimentação, né? Então, os alimentos têm líquido, têm água. Os campeões são as frutas, né? Num segundo momento, nós podemos elencar as verduras, os legumes e as carnes. Só para você ter uma ideia, um bife acebolado de 100 gramas tem em torno de 70% de água. Olha. Então, tendo uma alimentação adequada e ingerindo pelo menos em torno de 1 litro e pouquinho de água por dia, você está contemplado. Portanto, é um mito. Agora, mito ou verdade? A lente de contato não deixa o olho respirar. Isso é mito ou verdade? Verdade. Ah, é? É verdade. Veja o seguinte, a lente de contato, né? Quem não tem, às vezes, as mulheres, principalmente, que colocam aquelas lentes coloridas, a lente de contato, ela é um obstáculo. A camada córnea dos nossos olhos, que é aquela camada anterior dos olhos, ela é bem fininha, ela tem em torno de 6 milímetros de espessura. E é um vidro, como se fosse um vidro transparente, não tem vasos, ela é bem translúcida, ela permite a passagem da luz. Quando nós colocamos a lente de contato, nós entramos com uma barreira ali na frente. A córnea, por não ter nenhum vaso, ela tem que receber oxigênio de algum lugar. Se não tem vaso sanguíneo que leve esse oxigênio, da onde vem o oxigênio? Bom, ele vem de alguns vasos que estão mais vizinhos, próximos de outras regiões. Ele vem do líquido, do filme lacrimal e vem do ar. Ora, então quando eu coloco a lente de contato, eu impeço essa difusão de oxigênio. As lentes gelatinosas até permitem uma melhor difusão desse oxigênio, porque o líquido lacrimal ele precisa estar entre a lente e a córnea. Então aí você oxigena. Um alerta tem que ser feito, Rony, porque as pessoas acabam exagerando. Então é muito comum você ver pessoas que até dormem com a lente de contato. Então, usar lente de contato significa consulte o médico, veja se você, em primeiro lugar, tem indicação de usar lente de contato, porque existem alguns problemas que impedem você de usar. Por exemplo, pessoas que têm pouca lágrima. Então, o ressecamento do olho impede o uso da lente. Depois, comprar em lugares adequados. Você mesmo disse na entrada do programa, o brasileiro é campeão nisso, né? Vai numa farmácia, compra a lente, acha bonitinho, porque a amiga fez, etc. Então, comprar sempre após uma avaliação médica e cuidados com a manutenção. Quer dizer, saber manter aquela lente, como cuidar dela, seguir as orientações do fabricante, para que você tenha um bom uso e consiga fazer com que não haja complicações oculares. Renato, muito obrigado por ter vindo. Renato Riccio, ele é clínico geral do Instituto Alfa de Saúde Integral e hoje nos desmistificou
ou mistificou, por outro lado, desse nosso quadro Mitos e Verdades. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Rony.